O homem, com sua imensa fé, sempre buscou firmar as suas raízes e os seus princípios com base nas normas divinas, fossem elas politeístas ou monoteístas. E como sua principal fonte de conhecimento e adoração, surgiram os livros sagrados, um conjunto organizado de textos proféticos criados, segundo cada fé, em sua maioria graças a mensagens enviadas pelo próprio Deus ou por inspirações diferentes. O fato é que, além de ser coberto por diversas crenças, o nosso mundo também acabou sendo rodeado por diversas escrituras sagradas que dão força para cada religião. E é sobre eles que falaremos agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. Você está prestes a conhecer um pouco mais sobre os livros sagrados que conduzem a conduta do homem. Bíblia Sagrada. Começando por aquela que rege grande parte das religiões em nosso país, a Bíblia Sagrada recebeu o seu nome graças à palavra do grego koiné biblion, que significa livro. Dessa forma, a palavra Bíblia, estabelecida como sendo o plural de biblion, significa livros. E bom, é exatamente isso que ela é. Apesar de ser tratada hoje como uma única escritura sagrada, a Bíblia é um compilado de pequenos livros que se modificam dependendo da sua religião. Para você ter uma ideia, apesar de carregar o mesmo nome, ser baseada nos mesmos preceitos e se voltar para o mesmo Deus, a composição bíblica pode mudar de uma versão para outra. Sendo assim, grande parte das Bíblias protestantes são formadas por 66 livros, 39 deles pertencentes aos livros protocanônicos do Antigo Testamento, que também fazem parte da Bíblia hebraica, e 27 livros do Novo Testamento. Enquanto isso, a Bíblia Católica adiciona mais 7 livros ao seu compilado, e a Bíblia Anglicana, por sua vez, inclui outros 15 livros pertencentes aos apócrifos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, totalizando assim 81 livros. O fato é que, apesar de nenhum original ter sobrevivido a todos esses anos, uma análise das abordagens linguísticas e historiográficas fizeram com que as partes mais antigas da Bíblia hebraica, como o Cântico de Débora em Juízes 5 e a história de Sansão em Juízes 16 e Samuel 1, fossem datadas como pertencentes à Idade do Ferro pré-monárquica, por volta de 1200 a.C. Dessa forma, os livros sagrados acabaram sendo compilados com o tempo por diversas comunidades religiosas em diversos cânones bíblicos, sendo a mais antiga delas a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi aceita no cânone judaico no século V a.C. Depois disso, um novo compilado de livros chamado Nevi'im foi aceito no século III a.C. e um último de nome Ketuvim no século II a.C. Juntas, essas 3 coleções formaram a Bíblia hebraica, que foi nomeada como Tanakh, uma espécie de junção dos nomes individuais de cada um. E foi por volta de 300 e 500 a.C. que os escribas judeus chamados de massoretas finalmente começaram a compilar todos esses materiais com seus 24 livros originais, no que veio a ser a Bíblia hebraica, ou Tanakh. Quanto à Bíblia Católica, foi depois do nascimento de Cristo e do surgimento dos novos textos sagrados que a sua organização finalmente começou. No geral, o Novo Testamento, que tanto diferencia a Bíblia Católica da Bíblia Hebraica, é composto pelos 4 evangelhos, narrando a vida e os ensinamentos de Jesus, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas gerais, com as histórias dos primeiros cristãos e o livro do Apocalipse. Essa lista de livros principais que compõem a Bíblia Católica passou a ser definida como cânone pelo Concílio de Roma em 382
depois de Cristo, até ser reestabelecida pelo Concílio de Hipona em 393 depois de Cristo e pelo Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo. A questão é que, até aquele momento, os textos não eram escritos em uma linguagem padrão popular e foi apenas nos anos 385 e 405 depois de Cristo que o seu cânon finalmente foi traduzido para a conhecida Vulgata, com o latim vulgar do qual as pessoas comuns falavam. No final das contas, o Concílio de Trento, feito entre os anos de 1545 e 1563, foi o responsável por definir a Vulgata de mais de 1000 anos atrás naquela época, como sendo a tradução latina oficial da Bíblia Católica, com 73 livros. Quando se trata do Novo Testamento, alguns dos autores mais importantes foram Mateus e João, dois dos apóstolos diretos de Jesus, assim como Marcos e Lucas, que trabalharam de forma indireta recolhendo o testemunho dos apóstolos durante as suas jornadas e construindo a sua narrativa em cima disso. Além desses textos, também tivemos as cartas de Paulo, que teriam sido escritas por ele e por seus seguidores. Entretanto, apesar desses nomes conhecidos, existem diversos autores ocultos dentro da Bíblia Sagrada, dos quais provavelmente nunca conheceremos de verdade. Alcorão. Chamado tanto de Alcorão como de Corão, este livro sagrado faz parte da doutrina dos muçulmanos do Islã e foi apresentado como sendo a palavra literal de Alá, Deus, revelada pelo profeta Muhammad, que conhecemos como Maomé. Segundo o que diz a sua crença, as virtudes e palavras de Alá teriam sido passadas para Muhammad pouco a pouco, ao longo de 20 ou 30 anos, através do anjo Gabriel, sendo estes ensinamentos divinos, os mesmos que teriam sido gravados e compilados no Alcorão, com todos os seus 114 suras, capítulos, que foram divididos em livros, seções, partes e versículos. Entre todos os 114 capítulos do Alcorão, 92 deles teriam sido revelados a Maomé em Meca, enquanto outros 22 foram pronunciados lá em Medina. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Maomé não é colocado como sendo o real escritor dos textos do Alcorão. Segundo o que conta a história, o livro sagrado não foi escrito como um livro desde o início, mas como pequenos textos individuais. Aparentemente, assim que recebia uma profecia, Muhammad a revelava para seus seguidores para que eles então pudessem transcrever os textos. Com o tempo, eles acabaram sendo escritos em pergaminhos, pedras, folhas de tamareira e até mesmo nas omoplatas dos camelos. Dessa forma, foi apenas depois da morte de Maomé, em 632 d.C., que os textos escritos com base em suas profecias finalmente começaram a ser recolhidos. Segundo alguns historiadores, esse compilado de textos se transformou no Alcorão, da forma como as pessoas conhecem hoje, graças ao chefe de Estado Abakar, um grande companheiro de Maomé que trabalhou no resgate de suas profecias durante os 2 anos que seguiram a morte do profeta. Mas, para outros, os textos só foram reunidos graças ao chefe de Estado Omar, que ficou em sua posição entre os anos de 634 e 644. No final das contas, o Alcorão e a Bíblia contam com muitos textos em comum, além de mais de 50 personalidades religiosas iguais, assim como Moisés, João Batista e até mesmo Jesus. Sem falar dos personagens do Antigo Testamento, também como Adão, Noé, Abraão, Ismael, Salomão e muitos outros. O fato é que, diferente dos demais livros sagrados relacionados a Deus ou Alá, que relatamos aqui, o Alcorão é um compilado de profecias trazido por um único profeta, Maomé, mesmo que sob a mão de outros escritores. Esse livro sagrado funciona para os muçulmanos
como a palavra sagrada e imutável de Deus, já que teria sido ditada pelo anjo Gabriel a Maomé, assim como Deus o teria escrito lá no céu. Vedas. Considerado um dos sistemas religiosos mais antigos ainda vigentes de toda a história, o hinduísmo teve grande parte das suas crenças transmitidas oralmente durante diversos séculos, até finalmente contar com os seus próprios livros sagrados, chamados de Vedas. Esses escritos, que acabaram sendo listados como o primeiro livro sagrado da história, são formados por hinos e preces destinados aos deuses e deusas do hinduísmo, como Rudra, Varuna, Indra e Agni. Segundo o que eles acreditam, os textos dos Vedas teriam vindo diretamente do Deus Supremo Brahma, o mais poderoso dos deuses da tríade hindu, responsável pela criação, conservação e destruição de todas as coisas. Aparentemente, depois de criar a Terra, ele resolveu habitá-la com seres que tivessem emanado diretamente dele. Nesse momento, o seu filho mais velho, Brahmani, nasceu de sua boca como o seu sacerdote, e a ele foram proferidos os 4 Vedas, que deveriam ser passados para o homem e então eternizados. Os livros sagrados, que foram divididos em 4 volumes, receberam os nomes de Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda, e representam os mais importantes conceitos e símbolos do hinduísmo, com todos os seus deuses, lendas e ensinamentos repassados em cada um de seus versos. Ainda de acordo com a sua história, alguns hindus acreditam que os textos tenham sido organizados por um sábio chamado Krishna Dvapayana Vyasa, que seria a própria encarnação de Vishnu, o segundo grande deus da tríade hindu. Ele também seria o responsável por dar vida a outros textos sagrados, como o Mahabharata, depois que ele profetizou suas palavras para Ganesh, o famoso deus com cabeça de elefante, para que os seus versos pudessem ser escritos. E bom, é daí que foi retirado a sublime canção Bhagavad Gita, um texto sagrado de 400 anos antes de Cristo, que acabou se popularizando no exterior para além do povo hindu. De acordo com os seus historiadores, os Vedas desempenharam um papel extremamente importante para o início do hinduísmo, funcionando como um compilado de crenças pré-históricas, agora unificadas. De acordo com a sua datação, os compilados de textos dos Vedas teriam sido criados entre 1500 e 900 anos antes de Cristo. Mas, de acordo com as pesquisas, os seus ensinamentos seriam ainda mais antigos do que o próprio Vedas, podendo ter passado de boca em boca durante séculos antes de serem centralizados em seus 4 volumes, fazendo com que, no final das contas, a única ideia de quem os escreveu ou profetizou só possa vir da sua própria crença. Triptaka. Escrito originalmente em Pali, a língua da Índia antiga, de onde se originou o budismo, o Triptaka é, assim como outros livros sagrados, uma reunião de escrituras que acabaram sendo consideradas divinas e relevantes para uma determinada doutrina. Segundo o que conta a história, um homem chamado Siddhartha Gautama, nascido em 556 a.C., como filho único do rei Suddhodana e sua esposa Mahamaya em Kapilavastu, no sopé do Himalaia, teria resolvido abdicar da sua posição como príncipe, se tornando um mendigo para ir em busca da sua verdadeira realização espiritual. A partir desse momento, Siddhartha Gautama se pôs a caminhar sobre o território da Índia durante mais de 30 anos, espalhando os seus princípios e carregando seus discípulos. Para ele, o sofrimento humano vinha de sua própria mente, que, insatisfeita com a realidade, passava a cultivar um desejo sem fim.
Por isso, para atingir o Nirvana e se encontrar em um estado de paz, seria preciso deixar os seus desejos e insatisfações para trás. E, de acordo com os budistas, foi essa conclusão que fez com que, no ano de 521 a.C., Siddhartha Gautama deixasse o mundo material à sombra de uma árvore, como um ser puro e divino, que passou a carregar o nome de Buda, o que significa o iluminado em sânscrito. Mas de onde é que veio o Triptaka? Aparentemente, ao longo de toda a sua vida, Buda teria disseminado cerca de 84 mil ensinamentos que se tornaram sutras da vida cotidiana dentro do Triptaka. Durante décadas, esses ensinamentos eram passados de um seguidor para outro, permanecendo firmes na memória dos discípulos até por volta de 500 a.C., quando os escritos começaram a ser produzidos para ascender os ensinamentos de seu mestre. Essas passagens continuaram a ser escritas até o início da Era de Cristo, quando começaram a ganhar mais proporção. Para você ter uma ideia, foi no ano de 61 depois de Cristo que o budismo finalmente foi implementado entre os chineses, e em 151 depois de Cristo, o imperador Huan teria proporcionado uma tradução do Triptaka para o seu idioma. No final das contas, as versões com maior peso do Triptaka são o Cânone Pali, escrito em língua Pali e de grande disseminação no Sudeste Asiático, o Cânone Budista Chinês, forte no Leste Asiático, e o Cânone Budista Tibetano, presente entre os grupos budistas do Tibete. E apesar de contarem com algumas diferenças sutis em cada versão, o Triptaka continua moldado em suas 3 partes principais, sendo o Vinaya, destinado a estabelecer as regras de convivência e conduta, o Sutta, em apresentar os discursos feitos por Buda aos seus discípulos, e o Abhidhamma, um aprofundamento filosófico de seus ensinamentos com detalhes sobre a prática da meditação, os processos para elevação mental e espiritual e diversos outros aspectos da vida. Guru Granth Sahib, considerado o texto central do Sikhismo, a religião monoteísta que surgiu em Punjab, uma região dividida entre o Paquistão e a Índia, no final do século XV, o Guru Granth Sahib conta com 1430 páginas e é uma espécie de compilado de tudo aquilo que foi escrito durante o período dos gurus sikhs humanos, que se manteve entre os anos de 1469 e 1708. O livro sagrado, que reúne uma coleção de hinos falando sobre as qualidades de Deus e sobre a importância da meditação em sua homenagem, reúne os ensinamentos de todos os gurus sikhs e funciona como a sua escritura sagrada principal. Segundo o que se sabe, a versão inicial do texto, chamada de Adi Granth, foi compilada com os hinos dos 5 primeiros gurus, assim como outros homens santos chamados de Bhagats, graças ao 5º guru, Arjan. Entre os homens santos incluídos nesse primeiro momento estavam 13 hindus e 2 muçulmanos. O texto sagrado permaneceu dessa forma até a chegada do 10º guru Sikh, o guru Gobind Singh, que incluiu os 115 hinos do guru Teg Bahadur junto ao Adi Granth. Essa versão estendida passou a ser chamada de Guru Granth Sahib, e foi depois da morte do guru Gobind Singh que os textos começaram a ser preparados para a distribuição. Aparentemente, a ideia de criar um livro sagrado definitivo surgiu na mente do 5º guru, Arjan, quando ele descobriu que diversos pretendentes ao cargo estavam criando e espalhando seus próprios compilados de textos sagrados dos gurus anteriores, sem qualquer tipo de controle ou compromisso. Todo o texto do Guru Granth Sahib está redigido na escrita Gurmukhi, uma linguagem própria que foi criada com base em vários dialetos, inclusive das línguas Punjab, persa e sânscrito. Ela foi totalmente padronizada pelo Guru Angad no século XVI, e o nome da língua pode ser traduzido para vindo da boca do Guru.
Seu objetivo é servir de guia durante as orações matutinas e noturnas dos Sikhs e, diferente de outras religiões aqui mencionadas, na qual grande parte dos seus escritores permanece desconhecido, sendo discípulos dos verdadeiros profetas ou mensageiros repassando a palavra de Deus, Guru Granth Sahib tem uma lista completa de 35 autores, incluindo 6 gurus e 29 homens santos. No final das contas, grande parte dos livros sagrados permanece, sim, rodeada de mistérios, e as alterações feitas com o tempo ou perda de seus originais dificulta e muito na compreensão de sua história. Ainda assim, eles representam um papel importante para a sua doutrina, que permaneceu viva com o tempo, indo desde as mais antigas até as mais recentes. E bom, se você gostou desse tipo de conteúdo por aqui, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque isso é importante pra caramba. E eu tô aqui aguardando você no próximo vídeo. Ah, um lembrete. Se você adotou um animal, seja ele qual for, se você adotou, por exemplo, um cachorrinho, tenha responsabilidade com ele. Essas criaturas são sim puro amor e dependem de você. Cumpra com a sua parte. Até o próximo vídeo.